Buenos dias. Que seja de um dia bueno para todos. Só queria falar com os esposos que dia 15 de fevereiro teremos nossa cena romântica. Só escutei as mulheres fazendo Esposos, se agora, para não te olvidar, pergunta a tua esposa: querida, tu queres ir comigo na cena romântica 15 de fevereiro? Pergunta, esposo, para a tua esposa. Vamos. Que tua esposa dijo? Sim, então já pode apontar tu nome hoje. Al final del culto eu vou estar ali apontando o nome das parejas. Temos plazas limitadas porque aqui não é grande, hacemos aqui. E todos os anos alguém às vezes se queda de fora. Então já pode apontar tu nome. E eu me gostaria de ver os esposos vindo. Eu vou estar com minha esposa em uma cena romântica. É muito precioso isso. Já começar esse ano fazendo isso, sembrando, porque vai cosechar muitas coisas buenas. Amém? Sabemos, Deus sempre quer trabalhar em nossas vidas, sempre quer fazer algo novo, produzir crescimento, produzir madureza espiritual. Isto é o que Deus quer fazer em todo o tempo. E seguro, este ano de 2025 não será diferente. Quem quer crescer em Deus este ano? Quem quer chegar ao final de ano e saber, eu estuve mais cerca de Deus, estuve mais ativo em la obra de Deus, eu cresci espiritualmente. Quem quer isto? É uma decisão. Alguns não querem, alguns querem se permanece 10, 20, 30 anos da mesma maneira, tudo bem. Deus, não é que Ele quer isso, mas não lhe obriga, não lhe impõe nada, lhe dá ordens, lhe dá direções. Tu podes decidir obedecer ou não. E se tu obedeces, as bendições vendrão sobre sua vida. Amém? Então, este ano será seguramente um ano em que Deus já está preparando muitas coisas para serem nós outros e através de nós outros. Amém? Deus, tu queres que Deus use tua vida para bendecir os demais este ano? Sim, porque sempre quando nos proponemos a bendecir as pessoas, somos bendecidos também. Isto é a vida cristiana, isto é o que Deus ha preparado para nós outros. A princípio do ano passado, não sei, os que já estavam aqui, que se acordam, eu he traído aqui 2 mensagens sobre os benefícios de uma igreja que tem como em sua prática os grupos pequenos. Uma igreja, como o pastor César disse, uma igreja em grupos pequenos, onde todos estão, de alguma maneira, participando de um grupo pequeno. E eu apontei aqui em 2 mensagens 10 benefícios. Há mais, apontei por lo menos 10. Isso foi pela primeira, segunda semana de janeiro, para que durante 2024 pudera, minha intenção, incentivá-lo a estar em um grupo pequeno, para que tu pueda crescer espiritualmente, para que pueda ser bendecido e bendecir a los demás. Muitos se aceitaram a invitação e se involucraram nisto, pero muitos outros não. Bueno, só para que tu te acordes, nos nossos grupos de hogar podemos ter muitos benefícios. E eu vou só apontar aqui os que apresentei em los 2 mensagens. Intimidade. Podemos viver com maior intimidade, fortalecendo nossos laços de amistade e fraternidade. Muito mais do que aqui. Em um grupo pequeno, vamos ter intimidade. 2, edificação. Podemos ser edificados através das experiências de nossos irmãos e fortalecer nossa fé. 3, crescimento espiritual. Podemos crescer mais espiritualmente através do conhecimento e da meditação da palavra de Deus. 4, cuidado. Podemos ser melhor cuidados e ajudados com nossas necessidades. Tu tens necessidades? Eu não consigo saber de aqui, tu aí, quando está aí, às vezes não la expõe, pero em um grupo pequeno, onde há intimidade, há uma família de irmãos reunidos, tu podes exponer e ser ajudado, cuidado ali. 5, proteção.
podemos vivir mais protegidos através das orações de nossos irmãos. 6, comunhão. Podemos praticar a comunhão, a coinonia, e expressar ao mundo que temos unidade, que somos uno, somos mais vinculados um ao outro. Evangelismo. Podemos praticar o evangelismo invitando os cristianos a participar de um grupo de hogar. Para muitos isso é importante. Outro, pastoreio. É onde se pratica o pastoreio das ovelhas. Outro, discipulado. Também é onde se pratica o discipulado. 10, novos líderes. Ajuda com a formação prática de novos líderes, porque muitos que estão aí com um potencial para ser um líder de um grupo de hogar, vai aprender muito melhor em la prática como é isto participando. Então, são benefícios que todos nós outros temos à nossa disposição, mas muitos não se apresentam para recebê-los. Então, hoje, eu quero reflexionar com você, um deles, sobre a importância do discipulado. Diga, discipulado. Tu sabes o que é discipulado? Vamos a ver. Discipulado na vida da igreja. Porque há discipulado em muitas áreas. Muitas pessoas tentam ser discípulos, se apresentam como líderes e têm seguidores, mas muitas vezes estes líderes não são cristianos, não têm a fé que temos e vão a formar discípulos segundo o que creem, o que pensam. Pero nós outros, Deus espera que nós outros formemos discípulos que possam conhecer a Jesus, tornar-se discípulos de Jesus e seguir formando discípulos. Isto é discipulado. Discipulado cristiano. Então, a vida da igreja, o discipulado é importante, necessário, e vamos a ver o que Jesus ha dito sobre isto. Domingo passado, o pastor César apresentou aqui mensagem, Vivendo a Igreja, e o primeiro item que abordou em sua mensagem foi ele discipulado. Tu estavas aqui domingo passado? Alguns não. Então, pode mirar mirar esta prédica no YouTube e ver a importância, vivendo a igreja. Não é participando da igreja, não é vindo domingo aqui e depois que sai não participa de mais nada, não tem mais nenhuma prática em tua vida que te hace parte da igreja. Vivendo a igreja todos os dias, em todo o tempo. E a prédica apresentou o primeiro item, discipulado. Vamos a ver isto hoje. Bueno, además de viver como discípulos, Jesus também espera que estemos dispostos a viver como discipuladores. Diga, discipuladores. Está bem? O que é isto? E que pratiquemos o discipulado. Como se faz isso? Formando novos discípulos. Tu tens discípulos? Quantos aqui têm discípulos? Não precisa apresentar. Não precisa. Diga a Deus, eu tenho. Formando novos discípulos. Vamos a ler Mateus 28, 19 e 20. Pode pôr o verso aqui, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, diga comigo, portanto, o quê? E hace discípulos a todas as nações. Portanto, e hace discípulos de todas as nações. E o verso 20 ao final, que é que tu tens que fazer, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. El 20, ensinando-los que guardem todas as coisas que os he mandado. A prioridade de Jesus é o discipulado. Este passagem é conhecido como la gran comisión.
La gran comisión, Jesús cuando estaba para partir, ir a la presencia del Padre, dejó sus discípulos, Él les dijo lo más importante que tenían que hacer. Jesús llama los discípulos, Él les da una comisión. ¿Quién es discípulo de Jesús aquí? Levanta las manos. Algunos. ¿Quién es discípulo de Jesús aquí? Me gustaría que todos pudieran decir, eu sou discípulo de Jesus. Se tu aún não és discípulo de Jesus, tendrá a oportunidade hoje de apresentar-se como discípulo de Jesus. É a pessoa mais importante que tu tens que seguir. Não vai seguir lá na internet, as pessoas que se apresentam e que tudo que fazem põe na internet. Estou seguindo esta pessoa. Tu pode cair em um abismo. Siga a Jesus. Ele é o único que tu tens que seguir. Ser um seguidor de Jesus te vai a ser um discípulo de Jesus. Aprender com Ele. Bueno, Jesus é nosso principal discipulador para nos ensinar como devemos fazer. E Jesus preparou um grupo de homens e depois, quando estava para partir, disse: agora é com vosotros. Jesus não está aqui presencialmente, pero nós outros somos representantes dele, amém? Que amém mais fraco. Não sei, desperta-te. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra, amém? Tu tens que sentir-se representante, tu estás aqui para representar a Jesus, não a ti mesmo. Não é para ti te apresentar as pessoas podem mirar-te e dizer, nossa, tudo que essa pessoa faz, mira todo o que tem. Não, somos representantes de Jesus. Temos que representar a Jesus através de nossa vida, fazer as coisas que Jesus ha hecho. Tu está sendo ensinado há anos, alguns, outros estão há pouco tempo. Como é viver a vida cristiana? Como é viver a vida da igreja? Como é que Deus espera que nós outros vivamos em esta terra? Deus espera que as pessoas possam conhecer Jesus através de nossas vidas. Amém? Se tu aún não ha entendido isto, tardou muito, já deveria ter entendido. As pessoas todos necessitam conhecer a Jesus através de nossas vidas. E que Jesus disse para que nós outros vayamos. Ide, não é só que tu tens que ir a um sítio. É quando tu estás caminhando com Jesus, indo, vai sendo discípulos em cada sítio onde está. Sendo discípulos, sendo os discípulos. A prioridade de Jesus é a prática do discipulado. Vamos ler Marcos 3, 13 e 14. Marcos 3, 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou a si a los que ele quis. E vieram a ele. E estabeleceu a 12. Para quê? Para que, repita comigo, para que estivessem com ele e para enviá-los a predicar. Para que Jesus chamou os discípulos, aqueles que iam estar mais cerca dele? A primeira coisa, lo que é, para estar com ele. Jesus te chama para estar com ele. Tu vais ser ensinado por ele. Estar com ele. A prioridade de Jesus é a prática del discipulado, é estar com ele, estar junto dele. Se trata de caminhar juntos, tanto quanto seja possível. Tudo que tu pode fazer, leva Jesus contigo. Apresenta-te a ele para estar em todo o tempo com ele. É aprender de um discipulador, vendo o que ele disse e hace. Necessitamos ter um discipulador. Os discípulos de Jesus caminaram com ele durante 3 anos e meio. Caminaram com ele. Estavam com ele. Todos os dias. Aprendendo. Escutando o que ele ensinava. Pero mirando o que ele fazia. Tu tens que estar cerca de um líder espiritual. Deus não te
Apresenta uma vida para viver tu própria vida e decidir tudo o que tu tens que fazer. Jesus nos disse o que devemos fazer. Pero necessitamos estar junto a alguém, caminhar junto a alguém, um líder espiritual. Jesus hizo isto. A palavra discipulado vem do latim discípulos, que significa aprendiz ou seguidor. Aprendiz, quem está cerca para aprender. O seguidor. Seguidor, ele que segue, não é ele seguidor das redes sociais. Muita gente le gusta, como digo, poner tudo o que fazem nas redes sociais. Mira, tenho 5.000 seguidores, tenho 10.000 e parece que quem tem mais é mais importante e tudo. Tu não conheces essas pessoas. Tu não mira cara a cara. Tu não tarda até 2, 3 horas da manhã ajudando, aconselhando, ensinando o evangelho. Ajudando em conselheria. Não, isso não és um seguidor. Isto és um fã, um admirador, ou alguém que ele gosta mirar lá nas redes sociais. Seguidores aqui é quem está cerca. Cerca, cerca, cerca. Está aqui a tu lado, seguindo-te. Então, discípulo é um seguidor. É alguém que se apresenta, eu vou a seguir, eu miro tua vida e sei que tu podes ajudar-me em meu crescimento espiritual e eu decido seguir-te. Muitos disseram isso com Jesus. Não todos. Muitos disseram isto. Então, o termo do discipulado se refere ao processo de aprendizagem e crescimento espiritual, através do qual um cristiano recebe a orientação de um líder espiritual mais experimentado, que passa a ser seu discipulador. Jesus estabeleceu isso. Se tu fazes parte da igreja de Jesus, se tu queres viver a igreja, tem que participar de discipulado. Ser discípulo e apresentar-se para ser um discipulador. O grande segredo, segundo a ensinança de Jesus, é estar juntos. Estar juntos. É necessário seguir muito de cerca um líder espiritual. Aprender pelo que ele ensina e faz. E vai adquirir assim madureza espiritual. Caminhando juntos. Caminhando juntos. E nos grupos de hogar teremos a oportunidade de estar cerca de nosso líder espiritual muito a menudo, porque sempre, semana após semana, está sempre cerca de um líder que vai poder ensinar-te. Tu vais poder mirar, aprender dele e mirar o que está fazendo. E assim também crescer espiritualmente. A prioridade número 1 de Jesus na prática do discipulado é estar juntos. Isso também vai proporcionar que entre o líder e o discípulo haja mais intimidade. Porque tu vai conhecendo, um vai conhecendo o outro cada vez mais. Quanto mais tu caminhas junto de alguém, mais tu o conheces. Então, que devemos fazer? Segundo a ordem de Jesus, se nos tornamos discípulos de Jesus, devemos estar juntos a um líder espiritual. Jesus era um líder espiritual e se acercou a ele seus discípulos. Bueno, esta é a primeira parte. Depois, outra prioridade do discipulado é a evangelização. A passagem que lemos de Marcos 3,14, se pode pôr de novo, vemos Jesus chamando os seus discípulos a estar com ele e também para enviá-los a predicar. O que é enviá-los a predicar? É praticar o evangelismo. Evangelismo significa buenas novas, buenas notícias. Evangelizar é o ato de difundir a mensagem de Cristo. O que tu aprendeste em que Jesus ha hecho, tu tens que transmitir a las pessoas. Isto é evangelizar. Transmitir Cristo. Hechos 5:42. Vamos ler Hechos 5:42. A igreja primitiva, como o pastor César disse agora há pouco, em princípio, o que faziam? E todos os dias
Bien, bien. E todos os dias, em el templo, ¿dónde é em el templo para nós outros? Vamos entender. Em el templo seria onde? Aqui. Vamos pensar assim, quando nos reunimos juntos, quando estamos juntos. Pero não é só em el templo, não é só quando hacemos la grande reunião, la grande congregação. E também por las casas. O que é isto? Que tu pensas que é isto por las casas? Sim. Pode dizer de casa em casa, ou por lo menos o que hacían em el templo e em las casas. Está dito aqui, não cesavam de ensinar e predicar a Cristo. Não cesavam de ensinar e predicar a Cristo em la igreja e em las casas. Tu puedes ter em tu casa um ambiente onde podrás predicar a Jesus. Invitar pessoas para que possam conhecer a Jesus. Hacer de tu casa um hogar e ter ali um grupo, um hogar cristiano, um hogar de irmãos. E isto generalmente se hace em casas, mas também pode ser em um taller, em uma oficina. Nós outros não temos uma casa para que toda a gente que vem se possa conter, que são muitas paredes, hacemos aqui na igreja porque necessitamos de uma sala muito grande, pero pode ser em qualquer ambiente, pero essa expressão em las casas é que não se quedavam somente na igreja. Se tu só vem na igreja para receber ensinança, ou falar de Jesus, ou conhecer a Jesus, tu haces uma parte, pero a igreja hacía las dos, em el templo e em las casas. Então, participar desta vida é uma coisa que vai proporcionar a nós outros crescimento espiritual. Tu recebes alguma coisa aqui? Hoje eu vou estou tentando transmitir-se um ensino sobre discipulado, pero tu vais a poder prosseguir aprendendo mais em los grupos de hogares. Muito mais, muito mais. Amém? Os grupos pequenos proporcionam uma introdução cômoda às pessoas que não conhecem a Cristo. Evangelismo tu pode fazer invitando pessoas para estar em um grupo de hogar. Algumas pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade e resistência em vir à igreja, porque dizem, não sei o que passa ali. Conhecemos muitas pessoas assim. Tivemos muitas experiências assim, que a pessoa diz, eu não entrava em uma igreja porque tinha medo, porque eu pensava, se eu entrar não vou sair mais, o que vai passar comigo? E é isto mesmo, se entre conosco a Jesus, não sai mais. É assim mesmo que tem que ser com todas as pessoas, pero o inimigo intenta criar obstáculos e não permitir que a gente que tu invitas para estar aqui, não, na igreja, não sei o que é, não sei o que pratica e tudo. Bueno, então não necessita, vem à minha casa, vamos lá com 2, 3 pessoas mais e tá, vamos falar um pouquinho de nossa vida e tu pode ali transmitir tu fé cristiana. Tu pode predicar, tu pode ensinar a Jesus, tu pode fazer com que a pessoa conozca. E não só isto, uma pessoa não cristiana que está em um grupo de hogar vai mirar e ver a fé de los demás. Vai escutar os testemunhos que os que estão vivendo com Cristo estão dizendo. Eu estava enfermo, Jesus me ha sanado, tinha essa dificuldade, os papéis não saliam, e aí orei, e Jesus de pronto me apresentou. Tudo isto vai fazer com que a pessoa possa adquirir fé e dizer, bueno, eu quero isto para a minha vida também. Para muitos de nós se passou assim. Miramos alguém que tem uma vida com Deus. Minha esposa, estávamos na universidade, mirava ela e via que ela tinha uma intimidade, uma vida com Deus que eu queria ter, muito religioso que era, mas não conseguia. E aí me acerquei com segundas intenções, é claro, não era, em princípio era porque queria a Edja, depois descobri que o mais importante que ela tinha era Jesus, e eu conhecia Jesus antes de estar com ela. Está seguro? Só depois que os líderes do grupo que frequentávamos me miraram e falavam, não, tu agora tem um testemunho de cristiano, se agora pode se acercar dela, chica, porque ela é uma mulher de Deus. É assim, miramos alguém que vive com Deus, e isso muitas vezes nos atrai a conhecer a Jesus.
em um grupo de hogar, isto se passa de uma maneira natural, simples, sencilla, não necessita ser muitas coisas. Para muita gente vai ser esta a maneira que vão conhecer a Jesus. Então, praticar o discipulado implica antes estar com Jesus e evangelizar. Estar com Jesus e evangelizar. Jesus era um hacedor de discípulos. Todo o tempo Jesus estava sendo. Em todo momento, Jesus estava enfocado em ser discípulos. Seu objetivo era formar homens que continuaram fazendo o que ele fazia quando já não estiveram com ele. Nossos discípulos seguirão vivendo com Jesus quando nós outros não estivermos mais aqui. Não sabemos quando se dará isso. Pero necessitamos formar discípulos. A próxima geração que vai depois de nós outros necessita ter uma vida com Deus como nós outros temos. Íntima, intensa. Amém? Então, Jesus sempre estava com este foco. Para Jesus, sua prioridade era formar discípulos. Jesus também realizou obras ajudando pessoas necessitadas. Não era só ser discípulo, Jesus também fazia muitas coisas, ajudando as pessoas que necessitavam alguma coisa. Como é o caso de uma viúva que perdeu seu filho único. E Jesus ressuscitou o jovem. Pero esta não era sua prioridade. Ele fazia isso, estava ligando a uma cidade. Vamos ver o texto que é mais fácil. Lucas 7, 12 a 15. Quando chegou Jesus cerca da porta da cidade, e aqui que levavam a enterrar a um defunto, filho de sua madre, la qual era filho único, isto é muito importante, filho único de sua madre, la qual era viúva, também importante. E havia com ela muita gente da cidade. Quando o Senhor la viu, se compadeceu de ela. Que Jesus viu a mulher viúva com seu filho único morto, chorando muito. E Jesus se compadeceu. Temos que ter compaixão com as pessoas que estão passando por algum problema, alguma dificuldade. Jesus se compadeceu. Ele disse: não llores. E acercando-se, tocou o féretro. E os que lo levavam se detuvieron e dijo: jovem, a ti te digo, levanta-te. Então se incorporou el que havia muerto e começou a falar. E lo dio a sua madre. Jesus aqui teve compaixão. Uma madre que era viúva. Por que está dito? Não necessitava falar. Não? O texto poderia dizer: Jesus chegando na cidade, saiu um defunto e Jesus mirou: nossa, este jovem, ha morto tão jovem, não, tu tens uma vida larga, ressuscita-te, levanta-te. Poderia ter se passado isso. Pero aqui Jesus está nos ensinando, em esta passagem, que esta mulher viúva tinha um filho único. As mulheres não trabalhavam, sua esposa já se havia morto, necessitava de seu filho para que, trabalhando, pudesse sustentar. E seu filho único morre jovem. Que desesperação esta mulher, como eu vou viver? Como vou me manter? Quem vai sustentar-me? A Bíblia não disse, bueno, alguma maneira se haria para que pudesse ser sustentada, pero Jesus mirou e viu a mulher chorando e se compadeceu de ela. Nós outros temos que ter compaixão com as pessoas que passam dificuldades, sim. E agora, com a experiência que tivemos há 2 meses, o episódio de Dana foi e será por muito tempo uma forma de ajudar a los afetados e los necessitados. É uma forma de pôr nossa prática de vida cristiana, ajudando as pessoas. Muitas pessoas, incluídos os não cristianos de bom coração, muitas das pessoas estão dedicando e seguirão dedicando sua vida a ajudar a los demás. Muitos podem fazer isso.
Praticar obras sociais é muito importante na vida da igreja. E todos devemos involucrar-nos de alguma maneira. De alguma maneira, transmitindo assim o amor de Jesus. Quando há necessidade, devemos apresentar-nos para ajudar, porque vamos transmitir o amor de Jesus. Porque tu vais dizer, não é que sou uma pessoa buena e tudo, é porque Jesus está em minha vida e me leva a ser isto por ti, porque Jesus te ama. E ajudamos as pessoas, os necessitados, os que precisam, tendo compaixão de ellas. Ajudar a los necessitados, dar de comer às pessoas que não têm comida, aos pobres, ou dar a los que não têm casa, teto, visitar os enfermos, visitar os ancianos, tudo são coisas muito buenas. Pero isto não requer de ti um compromisso para estar juntos e seguir caminhando junto. Entende que isso não é discipulado? Tu podes ajudar? Sim, isso faz parte da vida cristiana. Pero tu vai e ajuda alguém, faz uma visita e depois te mira e não sabe mais o que passa. Não está ali todos os dias sabendo como está passando. Está enfermo, necessita algo. Não requer de ti compromisso, requer de ti uma boa ação que devemos fazer, sim, claro. Pero Jesus está dizendo, tu tens que dedicar tua vida formando pessoas, trabalhando pessoas. Tu vais fazer todas estas coisas, sim, tu vais fazer, pero isto não requer uma dedicação integral. Jesus quer que tu te dedique integralmente a servi-lo, não em um momento específico. Muitos participam de atividades, obras sociais. Eu sei que muita gente se vai a distribuir comida e tudo mais, mas raramente os veem nos cultos, não veem na vida cristiana, não veem que a pessoa está seguindo Jesus de cerca, está fazendo obras sociais, é como se dizer assim, Deus está se agradando de mim, já hizo tudo o que devia ser. Isso é perigoso, muito perigoso, porque para muita gente, o discipulado não é a prioridade. Para Jesus, sua prioridade era o discipulado. A prioridade da igreja é a evangelização e discipulado. Esta é a grande comissão estabelecida por Jesus para seus discípulos. As obras sociais são consequência. São consequência. Algumas pessoas dizem, eu sirvo em um ministério, eu estou aqui servindo, sou líder de um ministério, e tu perguntas, tu tens discípulos? Não. Tu cuida de alguém? Não. Está fazendo um montão de coisas para Deus, mas não tem discípulos. Não dedica sua vida a formar nadie. Porque isto é muito trabalho, sim. Não foi fácil para os discípulos de Jesus. Para alguns parece que o único, ou que o mais importante é praticar unicamente obras sociais. A largo de toda a sua vida, alguns vivem 5, 10, 20 anos e não tem nenhum discípulo. Que tu pensas que Jesus está mirando, bueno, tudo bem, está sendo uma coisa buena, ajudando a los necessitados. Pero quanto tempo tu dedicas a cuidar de alguém? Jesus dedicou toda a sua vida para cuidar destes homens. Entregou sua vida por eles. Lhe transmitiu uma mensagem, agora o que viste em mim, hacen. Lo que id e hace. Em que tempo verbal está? Id, hace. Em que tempo verbal? Id, hace. Imperativo. Que é um imperativo? Uma ordem. Quando tu disse, vai. Não é se tu queres ir, vai. É uma ordem. Imperativo é uma ordem. Veni, tu viene. E tu vai. Todos entendem isso ou não? Então, não sou maestro de português, aqui há alguns que podem explicar, transmitir melhor isto, pero está claro que quando Jesus usa um imperativo, o que ele está dizendo? É uma ordem para ti. Tu és meu discípulo?
obedeça. Obedeça. Se não és, dá igual, viva tu vida e eu vou buscar outros discípulos para fazer o que eu quero que haça. É uma ordem. Pero é uma ordem em amor. Jesus sabe que isto é bueno para nós outros, que é bueno para a igreja. E se tu amas a igreja e quer que ela cresça muito, tu tens que disponer tu vida para ser o que Jesus isso quer que nós outros hagamos, formar discípulos. Levar tempo fazendo isso. Praticar o discipulado é uma ordem de Jesus. Para converter-se em discípulo de Jesus, o discípulo de um líder espiritual, tu recebes uma invitação. Jesus te invita. Tu queres ser meu discípulo? E que tu disses? Alguns sim. Jesus te disse, tu queres ser meu discípulo? E que tu disses? O que tu contesta? Só alguns aqui, eu não quero. Se Jesus lhe pergunta, tu queres ser meu discípulo? O que tu vais a contestar? Eu gostaria que todos disseram sim. É uma invitação. E não espero que aqueles que não contestaram não estão pensando, não, eu não quero ser. Porque isso se passou. É uma invitação. Para ser discípulo de um líder espiritual, tu vai receber uma invitação. Tu queres estar comigo? Estar com nós outros? Queres participar de nosso grupo de hogar? Queres aprender da palavra? Quer estudar com nós outros a palavra? Quer encontrar e ter crescimento espiritual? Venga. E se não vier, está igual. Outros vendrão. Outros vendrão. É uma invitação. Tornar-se discípulo de Jesus, ou discípulo de um líder espiritual, tu vais a receber uma invitação. E tu podes dizer sim ou não. Pode aceitá-la ou não. Jesus invitou a gente a segui-lo. Alguns aceitaram e muitos outros não. Vamos a ler João 6:60. Ao escutar-lo, muitos de seus discípulos exclamaram: esta enseñança é muito difícil. Quem pode aceitá-la? Eu aqui estou pensando assim. Não sou Jesus. Espero expressá-lo ou transmitir-lo o que ele hizo. Jesus transmitiu uma palavra parecida com aquela que eu estou tentando transmitir. Não é uma palavra boa para se ouvir. Não estou aqui só dizendo, Deus vai fazer tudo por ti, vai bendecer-te em tudo que tu vai fazer, vai ir bem, tudo bem. Isso é consequência de uma caminhada com Deus. Pero o que Jesus havia dito aqui não foi muito agradável para muitos. E me perdona, não sei, não queria que tu se enfadara comigo quando estou dizendo a ti o que Jesus disse a seus discípulos. Porque o que passou com Jesus? É o verso 66, João 6:66. Desde então, muitos de seus discípulos lhe volveram a espalda e já não andavam com ele. Bueno, há um preço a pagar. Caminhar com Jesus. Se tu queres seguir 10, 20, 30 anos de tua vida só fazendo obras sociais e não formar um discípulo, eu vou dizer, tu está sendo uma coisa boa, mas não está sendo o que Jesus mandou. Porque há uma diferença. Para tornar-te um discípulo, tu recebe uma invitação. Mas para ser discípulo, tu recebe uma, o quê? Ordem. É uma diferença muito grande. Muito grande. Muito grande. Para ser um hacedor de discípulos, Jesus não te invita a ser-lo, dizendo assim, Jesus não vai ligar a ti e falar, se tu queres, bueno, a ser discípulos, ou assim, ou se não te és muito complicado a ser discípulos, o Jesus liga assim, por favor,
discipula a alguém por mim. Eu gostaria que fosse assim, para dizer, não é complicado, não quero estar normal, sem nenhuma complicação. Pero Jesus não hace assim. Não liga desta maneira e pergunta, se tu queres, discipula a alguém. Jesus não hace assim, porque para ser um hacedor de discípulos, Jesus te dá uma ordem. Mateus 28, 19, já lemos aqui. Portanto, e hace discípulos. A obediência é a identidade de um discípulo. Como sabemos que a obediência é a identidade de um discípulo? Por lo que Jesus dijo a seguir. Por que Jesus dijo? Ide e hace discípulos. E o que é ir e ser discípulos? O que estes discípulos de Jesus tinham que fazer com seus próprios discípulos? Em el versículo 20 ele disse, Mateus 28, 20, ensinando-lhes a obedecer o que? Todo, diga assim, todo, lo que les he mandado a ustedes. 20, les asseguro que, ensinando-lhes a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Se Jesus está dizendo para seus discípulos, hagam discípulos, formem discípulos. E como é que vou formar um discípulo? Bueno, é muito sencillo, tu tens que ensiná-los a obedecer todo o que é mandado a vocês e que estou mandando a eles. Entendes assim? Sim ou não? Isto é formar discípulos. Estes novos discípulos teriam que aprender que sua vida de discípulo estaria condicionada a obedecer a Jesus em todo. E uma ordem de Jesus é: ide e hace discípulos. Se tu não obedeces, me entristece muito, porque Jesus está dizendo: tu não estás me obedecendo em tudo. Tu estás sendo muita obra social. Está participando de todas as atividades. Em los ministérios, tu estás em tudo. Quer estar em intercessão, quer cuidar dos ninhos, quer estar na calle distribuindo comida, quer estar em alabança, quer estar em tudo, servindo. É muito bueno. Onde estão os discípulos? Os discípulos vão demonstrar se estamos fazendo ou não o que Jesus nos pediu. Jesus nos dá uma ordem. Esta ordem não é para alguns, é para todos os discípulos. E se tu não és discípulo de Jesus, não te preocupe, este mensagem não é para ti. Agora, se tu és discípulo de Jesus, este mensagem é para todos nós. A ser discípulos, ensinando-os a obedecer todo o que eles he mandado a ustedes. Queria chamar aqui os irmãos que servem a alabança e vamos nos poner de pé, por favor. Eu quero que tu te levante. E agora, cierre tus olhos. Cierre tus olhos, porque agora tu vai ter uma conversação com Jesus. Eu estive aqui um tempo que tentei transmitir o que Jesus disse a seus discípulos. E agora, eu queria que todos cerrassem seus olhos. Se Jesus mandou a prática do discipulado, então os pergunto: onde estão tus discípulos? Cerra os olhos, agora mira em tu mente tus discípulos. Onde estão aqueles a quienes tu cuidas? Espiritualmente.
¿Dónde están aquellos? ¿Estás dedicando tu vida e tu tempo ao crescimento espiritual de alguém? ¿Estás dedicando tu vida, tu tempo a se quedar até às vezes às 2, 3 da madrugada, falando com alguém, ajudando, orando, ensinando, aconselhando e fazendo com que a pessoa possa se tornar um discípulo de Jesus, uma pessoa sana, física, emocionalmente? Tu estás dedicando tu tempo a isto ou não? Mira, ¿dónde estão os que te seguem? O discípulo é um seguidor, não de redes sociais, é um seguidor de cerca que conhece a vida. E o discipulador conhece a vida de seu discípulo. É uma relação interpersonal. Quanto mais cerca tu estás de um líder espiritual, muito mais tu vai crescer espiritualmente. Muito mais vai poder ser ajudado. Tu só pode ser um discipulador se primeiro te convertes em um discípulo de Jesus. E também discípulo de um líder espiritual. Se tu és discípulo de Jesus e discípulo de um líder espiritual, tu pode ser um discipulador, porque já aprendeste, já se formou em ti uma identidade de cristiano e agora tu pode transmitir isso a los que não conhecem e ajudar e formar outros discípulos. Ser discípulo de Jesus é muito sencillo. Só necessitas arrepender-te de tus pecados e aceitar a invitação que Jesus te hace para entregar-lhe tu coração e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Isto é sencillo ou não? Arrepender-te de tus pecados. Decidir entregar tu coração por inteiro a Jesus e recebê-lo como tu Senhor e Salvador, declarando assim: Jesus, quero ser tu discípulo. Cerra tus olhos. Não sei se todos aqui já têm um compromisso com Jesus. Não sei, não conosco. Muita gente de aqui não conosco. Não sei como é tua vida. E agora eu quero dizer-te, se hasta hoje tu não has decidido ser um discípulo de Jesus, se não has entregado tu coração a Ele, se não has entregado tu vida, se não recebiste Jesus como tu Senhor e Salvador, tu podes fazer agora. Esta é a oportunidade de começar na caminhada com Jesus, seguindo, sendo seu discípulo, tendo um compromisso com Ele. Não fazendo somente visitas, estando uma vez ou outra, mas ter um compromisso de sempre estar aos pés de Jesus. Eu quero que todos nós outros, todos, em este momento agora, podamos fazer uma renovação de entrega. Não para viver em la igreja, é viver em igreja. Não é participar dos cultos, é cultuar, é fazer com que Jesus receba nossa vida e nossa vida lhe agrade. Lhe agrade. Tu és uma ofrenda para Jesus. Tu vida és uma ofrenda para Jesus. E nós outros queremos que Jesus se agrade de nossa vida, de nós outros. Temos pecados, sim. Cometemos falhas, sim. Somos pecadores, sim. Pero a morte de Jesus nos purifica de nossos pecados. Eu queria invitá-lo a fazer esta oração e tudo bem, tu podes ou não, é uma decisão tua, mas eu queria invitá-lo a fazer esta oração comigo. Diga assim: Papá, perdona meus pecados. Repita comigo, por favor. A não ser que tu não os tenhas, mas diga assim: Deus, perdona meus pecados. Me arrependo deles. Me arrependo de tantas vezes que te entristeci. Me arrependo tantas vezes de não fazer o que tu queria que eu hiciera. Vai ser bem, pode repetir, não tenha medo. É uma oração normal para todo cristiano. Arrepender de nossos pecados. E também dizer: Jesus, diga assim: Jesus, graças por la salvação.
Graças por tu entrega em la cruz. Graças por ter morrido em meu lugar. Jesus, eu te entrego todo o meu coração, toda a minha vida, e me comprometo a estar a tu lado por todos os dias de minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, eu quero, de hecho, ser tu discípulo, seguir-te em todo e obedecê-lo em todo. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se tu hiciste esta oração por la primeira vez e se aún não havia hecho uma entrega total de tu vida a Jesus. Se isto se passou contigo, tranquilo. É normal, se passa com muita gente, se passou com a maior parte da gente aqui. Mas se tu tuviste agora uma experiência com Jesus, e Jesus falou contigo e te disse, sim, eu quero estar contigo, eu quero que tu vivas comigo. Al final do culto, os que estão nos invitando hoje por la primeira vez, poderão ir àquela sala para conhecermos melhor, e também se tu, que já não é a primeira vez, está aqui, tu, esta experiência de que em este momento tu has entregado tua vida a Jesus de verdade, tu podes ir também e falar com as pessoas que vão estar ali. Seguir a Jesus é muito sencillo, ser discípulo de Jesus é isto. Ser discípulo de um líder espiritual é mais fácil, é muito mais fácil. Só necessitas participar regularmente de um grupo de hogar ou acercar-se a um líder espiritual que vai ser seu discipulador. Ser discípulo de um líder espiritual só depende de ti. Eu quero. Isto vai fazer com que eu cresça espiritualmente. Eu decido seguir alguém que eu conosco, que eu confio. Ser discípulo de um líder espiritual também não é difícil. Se tu aún não participa de um grupo de hogar, podes começar a participar e se acercar a um líder espiritual que vai lhe dar cobertura espiritual, proteção. Ser um hacedor de discípulos tampouco é difícil, pois só há que decidir obedecer a ordem de Jesus de ser discípulos. Se tu decides, Jesus, eu sou tu discípulo e eu vou obedecer-te em tudo, e Jesus te diz, haga discípulos, hace discípulos, e tu vai ser o quê? Sim, eu vou me empenhar a ser discípulos. Pode ser das metas deste ano, tu pode decidir. Se tu já estás caminhando com Jesus há mais de 3, 4, os discípulos de Jesus caminharam 3 anos e meio. Se tu estás caminhando, quem aqui já está caminhando com Jesus há mais de 3 anos? Vamos, quero ver, erga a tua mão. Mais de 3 anos. 12 meses eu também pode. Porque alguns com 12 anos crescem mais do que outros com 10. Em nosso grupo percebemos isto. Bueno, vivimos esta prática há 40 anos, não é agora. Toda a nossa vida, eu e Lúcia, sempre tivemos com um grupo e formando discípulos há mais de 40 anos, muitos. Formamos muitos discípulos que se foram, muitos são pastores. Fazem coisas assim. Deus faz isso com os outros. Vai usar nossas vidas para formar discípulos. E às vezes isso se passa, alguém que está pouco tempo caminhando com Deus, mas se acercou tanto de Jesus, se acercou tanto de um líder espiritual, teve tanto desejo de crescer espiritualmente, que alcançou a madurez mais rápida do que o outro que passou 5, 10, 20 anos, fazendo muitas obras sociais, mas não ha formado um discípulo. Não quero que Jesus ligue para ti e pergunte, onde estão tus discípulos? E tu mira para trás, não, há um montão de pessoas que eu ajudei toda a vida. E dos discípulos, quando se quedar um tempo orando por la gente, estando junto para poder formá-lo como tu discípulo, hacedor de discípulos, é decidir, eu quero formar discípulos. Se tu decides isso, seguramente Deus
Jesus vai pôr em tus manos, em tu frente, discípulos para seguir-te. Lo que Ele mais quer é que alguém se apresente. Eu vou discipular alguém. Jesus, tu sabes quem és. Envia-me. Aqui, os discípulos na igreja primitiva oravam, assim todas as coisas, e a gente ia alegando, a gente ia alegando, a gente. Agora, se não há discipuladores aqui, tu pensa que Deus vai enviar pessoas para serem discipulados? Não, vai entrar 1, 2, 3, um mês e nada, e vai se inteirar dela, nada vai se acercar para cuidar. Não, aqui não. Aqui nada se preocupa em cuidar da gente. Quer fazer outras coisas. Hacemos todas as coisas para a vida da igreja. Pero para o crescimento, quando não estivermos mais aqui, quem vai seguir com a obra de Deus? Se tu não formas na próxima geração, se tu estás 10, 20, 30 anos servindo a Deus e não tens discípulos, quem vai seguir fazendo o que tu estás fazendo? Nadie. A igreja vai acabar. A igreja vai acabar e não vai haver gente para ser as outras coisas, para lavar, para servir, para praticar outras coisas. A igreja não pode acabar, a igreja tem que crescer. Se tu tens este fogo em ti, tu tens que apresentar, falar, eu vou a ser discípulos, eu vou buscar alguém para cuidar, eu vou gastar meu tempo cuidando de alguém para que cresça espiritualmente. Bueno, já estou há 10, 20 anos aqui, já cuidaram muito de mim, agora eu tenho que cuidar dos demais. É assim que funciona, a igreja é assim, ser um hacedor de discípulo, tu tens que obedecer a ordem de Jesus, a discípulos, ensinando-os o quê? Que devem obedecer o que Jesus nos manda. É isso que tem que fazer. Ah, não sei o que Jesus manda. Está na Bíblia, pode ler, viu? Tu vais ler a Bíblia e vais saber tudo o que Jesus manda. Não necessita tu transmitir a Bíblia para a pessoa. Fala, está na Bíblia a vontade de Jesus. Vamos ler-la e vamos conhecê-la. Ah, eu tenho que fazer um seminário, eu tenho que me preparar, estar pronto para descer. Não, não é assim. Os discípulos, depois de 3 anos e meio, cometeram muitos erros. Erros graves, não estavam prontos, mas estavam dispostos a cumprir o mando de Jesus. Não vamos estar prontos como tu pensas, tendo que esperar mais tempo. Não, tu tens que disponer-se, obedecer o que Jesus nos manda. Se tu vais formar discípulo fazendo isso, temos que obedecer tudo o que Jesus nos manda. Vamos estudar a Bíblia. Podes contar tua experiência, o que tu já has vivido com Jesus, porque a gente que está alegando não tuvo esta vida. Assim és a ser discípulo. Jesus se apresentou a ser isso. Deus espera que todos nós outros que somos seus filhos, em princípio, aprendamos a viver como discípulos, obedecendo a Jesus e caminhando junto com um líder espiritual. Isto é um discípulo. E que também estamos dispostos a ser discipuladores, formando outros discípulos. Esta é a vontade de Deus. Esta é a grande comissão. Assim ha caminhado e crescido a igreja desde os tempos de Jesus. E vai continuar sendo assim. Amém? Lo que depender de nós outros vai continuar sendo assim. Vamos estar priorizando e tendo em nossa mente a formação de discípulos para que a igreja cresça e amadureça. Cerra tus olhos.